Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a Beatriz e o resto da comissão organizadora e toda a equipe técnica. Bom, como talvez possam imaginar pelo título, minha fala hoje vai focar sobre como discursos sobre práticas sexuais concretas podem resultar na produção de sujeitos generificados e sexualizados. E vou focar em particular hoje na questão de práticas sexuais envolvendo dildos e como isso produz certos tipos de sujeito e apaga outros, em particular os sujeitos bissexuais. Aí eu fiz uma apresentação aqui, sobretudo para mostrar alguns dados para vocês. Então eu vou só projetar aqui. Um segundo. Tá, acho que agora dá para ver. E descer um pouco. Desculpem, ainda, apesar de todos esses meses online, ainda não me acostumei a fazer isso de compartilhar a tela. Bom, a última vez que eu participei da Semana Visibilidade, eu falei sobre a bissexualidade nos movimentos LGBT e sobre conexões entre invisibilidade e preconceito, e algo que eu chamo de o ciclo paradoxal de apagamento e supersexualização da bissexualidade. E eu vou resumir estas ideias aqui rapidamente, porque elas são importantes enquanto um pano de fundo para entender o resto da minha fala hoje. Tá? Então, queria destacar 4 pontos para este pano de fundo. Acho que o slide não desceu ainda. Ups, parou. Deixa eu tentar de novo. Bom, eu ia tentar compartilhar a tela, só que não estou conseguindo entrar de novo na chamada. Você quer me enviar para conseguir que eu coloque? Pode ser. Vou enviar via e-mail. Não é tão importante para a fala em si, mas acho que fica melhor para mostrar os dados. Vou enviar para você rapidinho. Pronto. Bom, enquanto isso, vou falando, porque os slides não são tão necessários até chegar na parte dos dados. Então, bom, como eu estava falando, queria destacar 4 pontos que vão ser importantes e vão servir como um pano de fundo para as outras ideias da fala. Então, queria lembrar, primeiro, que a invisibilidade bissexual é relacionada de maneira inextricável aos preconceitos contra pessoas bissexuais. E é importante lembrar que esses preconceitos podem vir de pessoas de qualquer orientação sexual, pessoas que se identificam como heterossexuais, como homossexuais, etc. E este primeiro ponto se conecta também ao segundo,
que muitas pessoas acham que erradicar a homofobia vai resultar na erradicação da bifobia. E, bom, embora, enfim, isso possa ajudar, isso não é o caso. Tá? As pessoas bissexuais não simplesmente sofrem de homofobia quando se relacionam com indivíduos do mesmo gênero, ficando livres de preconceito quando estão em relacionamentos com indivíduos do gênero, entre aspas, oposto. As pessoas bissexuais podem sofrer preconceito em qualquer momento, embora de diferentes formas. Tá? E o terceiro ponto, nas minhas pesquisas, eu tenho observado 2 tipos particularmente frequentes de preconceitos. Aí eu vejo muito o que eu chamo de apagamento, que é a ideia que pessoas bissexuais estariam em cima do muro, são pessoas indecisas, estão numa suposta fase de transição antes de se assumirem homossexuais. Enfim, diversos discursos que reforçam a ideia de que a bissexualidade não existe, só existem pessoas heterossexuais ou homossexuais. E o segundo tipo muito frequente de preconceito é algo que eu chamo de supersexualização ou hipersexualização, que é a ideia que pessoas bissexuais são promíscuas, incapazes de ficar satisfeitas com somente um gênero, como se tivesse somente 2 gêneros, mas isso já podemos discutir depois. Tem a ver com a ideia das pessoas bissexuais supostamente serem sempre infiéis, portadoras de infecções sexualmente transmissíveis, etc. E esses 2 tipos frequentes de preconceitos vão aparecer também no meu quarto ponto de pano de fundo aqui, que é o que chamo de o ciclo vicioso de apagamento e supersexualização das pessoas bissexuais. Então, este ciclo inicia-se com o que eu chamo de apagamento, aquela ideia que a bissexualidade não existe. Aí, o que acontece? Para evitar o apagamento da bissexualidade, sob acusações de bissexualidade é só uma fase, etc., o que as pessoas bissexuais geralmente fazem? Geralmente tentam comprovar que sempre gostaram de meninos e meninas ao longo da vida, desde a infância. Tá? Mas aí o que acontece? Usam essa estratégia discursiva, insistem que sempre gostaram de, entre aspas, ambos os gêneros, e isso resulta em acusações de promiscuidade e desta suposta necessidade de sempre ter relações sexuais com, de novo, entre aspas, ambos os gêneros. Tá? Então, acaba resultando na hipersexualização. Aí, para combater essa hipersexualização, qual é a estratégia discursiva que eu vi as pessoas bissexuais usando? Em geral, insistiam na capacidade de ter relacionamentos monogâmicos, tá? E isso, além de reforçar a ideia da monogamia como uma norma, a norma aceitável, essa estratégia de combate ao estereótipo acaba resultando novamente no apagamento. Porque o que acontece? Uma vez que uma pessoa bissexual insiste na sua capacidade de ter um relacionamento duradouro, monogâmico, aí ela é classificada como ou homossexual ou heterossexual, dependendo do gênero do parceiro ou da parceira atual. Então, de novo, a bissexualidade é apagada. Então, por isso chamo de um ciclo vicioso, porque, tentando resumir um pouco, enfim, se as pessoas bissexuais não insistem que sempre sentiram desejo por ambos os gêneros, não são reconhecidas como bissexuais. Mas uma vez que insistem que sempre gostaram de ambos os gêneros, são supersexualizadas e chamadas de promíscuas. E quando tentam combater isso, insistindo que são monogâmicas ou capazes de ser monogâmicas, aí são rotuladas de gays, lésbicas ou heterossexuais, o que apaga novamente a bissexualidade e todo este ciclo acaba se repetindo. Tá? Então, enfim, queria falar um pouco desse ciclo. Obrigada, Ana Beatriz, está compartilhando por mim.
se consegue descer até o slide, acho que deve ser o terceiro ou quarto. É o próximo. Aqui estava tentando mostrar um pouco esse ciclo que eu estava comentando. E isso, pode ficar aí na... Perfeito. Então, bom, com essas considerações como um pano de fundo, na verdade, eu quero focar em outra questão hoje, que é como discursos sobre práticas sexuais concretas podem resultar na produção de sujeitos generificados e sexualizados. E, como disse, vou focar hoje na questão de práticas sexuais envolvendo dildos e como isso resulta na produção de certos tipos de sujeito e apagamento de outros, em particular os sujeitos bissexuais. Então, nas minhas pesquisas, eu trabalho muito com a teoria queer, a teoria da performatividade de gênero da Butler e com a linguística queer. E eu não vou entrar numa grande explicação dessas teorias, mas coloquei algumas referências aí no slide para quem quiser aprender mais. Mas o que queria destacar é que também com esta palestra eu espero contribuir para preencher uma lacuna que aparece muito nos estudos queer. O que acontece? Geralmente os estudos queer acabam focando muito nas performances identitárias, em como construímos nossas identidades através de ações e discursos, mas acabam não olhando muito para práticas sexuais, tá? Então isso leva o Preciado a dizer que existe uma necessidade, depois de um momento de concentração em torno da identidade e suas políticas, de se voltar para as práticas. E o Halberstam também apontou algo parecido. Comentou que existe uma falta de projetos descritivos queer sobre o sexo. E então, para ele, se olhamos para as particularidades das coisas que fazemos e pensamos quando nos engajamos em relações sexuais, isso vai nos ajudar a visibilizar e criar inteligibilidade sobre, citando ele, cenas e práticas sexuais, identificações de prazer que frequentemente são invisibilizadas pelo contínuo homossexual heterossexual. E uma dessas práticas sexuais que é pouco estudada é a penetração com dildos. Tá? E isso é uma coisa que o Preciado também observou. Aí, quem conhece um pouco o Preciado, por exemplo, o seu manifesto contrasexual, ele gosta de tentar questionar os limites da teoria queer, pensando sobre como o dildo e outros objetos que podem ser usados nas relações sexuais podem nos ajudar a começar uma reflexão sobre os efeitos de transformação da carne implicados em toda invocação performativa da identidade sexual, e fazer uma tentativa de reformular a identidade de gênero em termos de incorporação prostética. Agora, acabei de citar ele. Então, bom, eu espero olhar para como a penetração com dildos em atos sexuais específicos produz sujeitos generificados e sexualizados. Ao olhar isso, eu espero tentar contribuir um pouco para preencher essas lacunas que Halberstam e Preciado apontaram. E também acho que a teoria queer, enfim, os estudos queer em geral, são conhecidos como estudos bastante transgressores, né? E me parece surpreendente que tenham olhado tão pouco para as práticas sexuais, né? O discurso sobre práticas sexuais acaba realmente olhando muito para a questão identitária e não tanto para as práticas. Então, acho que pode descer mais um slide, Beatriz. Obrigada. Então, eu vou
eu decidi focar um pouco mais em mostrar dados para vocês hoje, em vez de em discutir tanto as questões teóricas. Aí preciso explicar um pouco de onde vieram esses dados, né? Eu acabei fazendo uma releitura da minha dissertação de mestrado, que era sobre mulheres bissexuais ativistas no movimento LGBT, e também uma releitura da minha tese de doutorado, que era sobre o pegging. Para quem não conhece, o pegging é uma prática sexual na qual uma mulher usa um dildo segurado por um cinto para penetrar um homem. E, enfim, são duas pesquisas sobre temas bastante diferentes, né? Mas acabei percebendo um tema em comum, que era o uso do dildo e como isso afeta como certas pessoas são percebidas por outras. E também como elas percebem a si mesmas. Né? Então, bom, na pesquisa sobre o pegging, era o tema do dildo era de esperar, mas depois, relendo a dissertação, eu percebi que discursos sobre o dildo também tinham surgido espontaneamente nas entrevistas que realizei. Então, bom, vou comentar 3 casos aqui. 2 casos são da pesquisa de mestrado e um caso da pesquisa de doutorado. Então, pode descer mais um slide, por favor? Obrigada. O primeiro trecho é um pouco grande, os outros são menores. E o que temos aqui é um trecho de uma entrevista com uma ativista LGBT bissexual, que chamei de Nádia, isso é um pseudônimo, né, para proteger a anonimidade dela. E para quem não é da área da linguística, esta transcrição pode parecer bem estranha. Isso é porque na linguística usamos diversos símbolos para não somente representar as palavras que as pessoas falaram, mas a maneira em que falaram essas palavras. Então, por exemplo, aqui, em cada vez que temos 2 pontos, isso indica um alongamento de sílaba. Cada vez que tem um sublinhado ou letras maiúsculas, isso indica que a pessoa falou com mais ênfase, um volume maior. Enfim, tem uma série de símbolos aqui e eu sei que não vai dar para entender todos de uma vez só, mas eu vou tentar imitar um pouco a fala das pessoas ao ler o slide. Tá. Então, primeiro vou ler esse trecho, é um pouco grande, mas vou ler tudo e depois vou discutir. Onde o trecho começa, eu não tinha perguntado nada sobre dildo. Foi um tema que surgiu espontaneamente. E acho que estávamos falando de outros preconceitos sobre pessoas bissexuais, essa ideia de que a pessoa bissexual sempre precisa de homem e mulher o tempo inteiro para ficar satisfeita, e aí surge essa questão aqui. Então, primeiro a Nádia fala, até assim, eu nunca experimentei dildo, né? Pênis, tal prótese artificial. E eu tinha vontade de experimentar. E eu não falava isso para minha parceira, porque eu tinha medo que ela interpretasse aquilo como uma necessidade física, entendeu? Do falo, que não era, sabe? Eu esqueci de falar que a Nádia estava num relacionamento com uma menina que se identifica como lésbica. Tá. Aí, bom, eu comento que me passa a mesma coisa, a mesma coisa acontece comigo. E aí a Nádia continua. Hoje em dia, a gente já conseguiu desconstruir esse tabu, sabe? Eu falo, às vezes ela até pergunta, mas para que você quer isso? Poxa, não é legal? E eu, claro que é legal. Você é super legal. Então imagina que tesão, sabe? Que não vai ser... Ups. Ai, desculpa. Tá certo. Ai,
Que não vai ser super diferente, super outra coisa, sabe? Vamos tentar. Eu demorei, tipo, muito tempo para assumir para ela. Sim, que eu gostaria de testar, sabe? De utilizar. A gente nunca fez ainda, mas já está na nossa pauta assim. Ela já entende que não é uma necessidade de falo. Não é uma necessidade de homem. Até porque se eu quiser um homem, cara, eu pego um homem, entendeu? Pode descer pro próximo. Ups. Aí os H significam riso, né? Então cada vez que tem diversos H significa que alguém está rindo. Então ela diz, até porque se eu quiser um homem, cara, eu pego um homem, entendeu? Não pego só uma parte do homem, né? Você gosta do homem. Isso, né? Muito bom. Enfim, só eu e ela intercalando falas. Aí ela continua. O tabu, acho isso uma besteira, sabe? Mas era um tabu na minha relação. Eu chegar e abrir para ela que tinha... Até uma amiga veio. Ela namorava também 2 anos uma menina, que a priori era heterossexual e tal. E elas compraram uma cinta, e aí trocavam, uma fazia na outra. E ela veio com esse depoimento. E, pô, é super legal, é muito bom, porque a gente vai para um motel, a gente brinca. Pode descer de novo. Obrigada. Aqui mesmo dentro do grupo LGBT, a gente tinha um outro casal de mulheres que falava isso, né? Falava, nossa, sua mão fica livre, ó. Você faz o que você quiser, tá só acima, ó. Aí ela mostra que tá com as mãos livres. E você pode brincar, e vai aqui, vai ali, porque, né? Quando a gente pega a parceira com uma mão, você fica meio presa ali, né? Porque só tem uma e fica limitado o espaço. Né? E quando você, né, se utiliza esses acessórios, você tem mais liberdade para fazer, para acontecer e tal. E aí, depois desses depoimentos, mais ou menos, eu fui levando a questão para ela. Pô, acho que seria legal. Você não acha que seria uma tesão? Pô, super bacana e tal. E aí já é uma coisa mais aceita hoje em dia. Mas eu tinha medo no começo de... Ups, pode descer, vai ser o último slide desta parte. E aí eu entro e digo, eu também, não sei, às vezes eu falei isso e a menina me falou, não, eu não, você só quer homem, sempre, não sei. E aí ela fala, e não era isso, sabe? Não é isso, é uma experimentação, tá? Por que não? Falar um pouco. Aí também porque tem lésbicas que não querem ficar com homens que usam. Então, tipo, que elas querem homens? Pois é. Não. Não, quero uma coisa diferente. A gente quer testar, sabe? Eu também não vou aposentar as mãos não depois disso, sabe? De maneira nenhuma. Fala sério, sabe? Mas aí rola esses tabus idiotas, né? E neste momento somos interrompidas porque a namorada dela abriu a porta. Então, bom, eu sei que foi um trecho meio longo, mas vou tentar resumir algumas coisas importantes sobre essa parte. Então, bom, vimos que a Nádia, ela explica que tinha receio de propor à namorada, a Alicia, de experimentar com um dildo nas relações sexuais, porque ela estava com medo que a namorada interpretasse este desejo de fazer essa prática como uma necessidade de ter relações sexuais com homens. E ela mostra a força desse receio pela maneira em que ela fala, né? Ela fala diversas vezes do medo, a dificuldade em abordar o assunto. Isso acontece... bom, não vou repetir as linhas aqui, mas tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes que ela comenta o fato de ter esse medo. Enfim. E, mais especificamente, ela tinha medo que uma proposta de experimentação como o dildo fosse interpretada pela parceira, agora citando ela, como uma necessidade física do falo, ou do homem cisgênero, né? E
acho que isso já não está aparecendo no slide, mas no momento que ela disse essa frase, era com muitos alongamentos, diversas vezes ela aumentou o volume, ela começou a falar mais devagar. Então, são todas essas mudanças na maneira de falar que enfatizam o desacordo que ela tem com esse tipo de interpretação. Tá? E, bom, ela também usa alguns argumentos lógicos também para mostrar que não concorda. Aí, por exemplo, onde ela, isso ainda dá para ver no slide, nas linhas 657 e 658, ela aponta que uma lésbica pode ser penetrada com um dildo por sua parceira lésbica sem nenhuma das duas, no fundo, estar desejando ter relações sexuais com homens. Então, por que, quando uma mulher bissexual deseja que sua parceira a penetre com um dildo, aí surge o medo que ela, no fundo, deseja um homem, ou um falo, entre aspas, de verdade. Tá? Então, temos, digamos, essa contradição, né? Por que duas lésbicas podem, e quando uma mulher bissexual pede, de repente vira outra coisa. E, bom, a diferença do que nos dizem certas vertentes da psicanálise, uma mulher que penetra como deseja ser penetrada por um dildo, ela não está tentando compensar por alguma falta, né? Ela pode estar desejando experimentar o prazer específico de penetrar com ou ser penetrada por este tipo de objeto. Tá? Então, comentando as ideias de preciado de novo, para preciado, precisamos eliminar o conceito do falo, eliminar a ideia do dildo como uma imitação do pênis. Tá? Temos que pensar o dildo, agora citando preciado, como uma tecnologia social, uma tecnologia sexual que ocupa um lugar estratégico entre as tecnologias de repressão da masturbação e as tecnologias de produção de prazer. Então, acho que no caso de Nádia, aqui, o desejo de usar o dildo está mais relacionado ao segundo, o dildo como uma tecnologia de produção de prazer, tá? E neste caso, o prazer específico de usar o dildo com a namorada. Mas, bom, como vimos no trecho, a namorada, a Alicia, ela não percebeu inicialmente esta possibilidade do prazer específico do dildo, tá? Aí, enfim, vimos a Nádia explicando que quando finalmente fez a proposta de experimentar com o dildo, inicialmente a namorada não gostou da ideia, que a Nádia disse que foi um tabu na relação, e parece que em certo momento a Nádia imita a fala, ou reporta a fala de Alicia, né, dizendo: mas para que você quer isso? Poxa, não é legal? Ou seja, não é legal do jeito que está? E isso mostra uma conexão entre essa ideia da necessidade física do falo e a ideia de Alicia, né, que Nádia supostamente não estava satisfeita sexualmente no relacionamento. Tá? E isso está relacionado a algo que comentei ao início da palestra, né? Essa ideia de que a mulher bissexual sempre precisa, enfim, de, entre aspas, ambos os gêneros, né? Então, enfim, no trecho, parece que todas as preocupações de Alicia, pelo menos como são caracterizadas por Nádia, né? Porque não estamos ouvindo a Alicia, estamos ouvindo a Nádia falar sobre a Alicia. Mas, enfim, parece que as preocupações de Alicia estejam relacionadas à ideia que uma pessoa bissexual não pode ficar sexualmente satisfeita com somente um gênero, e também está conectado à associação ideológica entre o dildo e o pênis do homem cisgênero. Tá? Aí, enfim, mas a Nádia, ela usa algumas estratégias discursivas para lidar com isso. Ela, de novo, fica reportando agora a própria fala dela. E ela, quando indagada sobre a sua satisfação sexual, né, ela responde: claro que é legal, você é super legal, então imagina que tesão.
Então, enfim, aí ela está argumentando não somente que está sexualmente satisfeita, mas está mostrando também que está satisfeita com sua companheira em geral, e que o uso do dildo seria simplesmente algo excitante a mais, né, para as duas experimentarem juntas. Ou seja, seria um desejo específico para uma prática sexual específica entre mulheres. E, bom, agora queria mostrar mais um caso. O segundo caso vem da mesma pesquisa da minha dissertação, enfim, a etnografia como um grupo LGBT, entrevistas com mulheres ativistas bissexuais. Pode descer mais uma slide, por favor? Obrigada. Este trecho é mais breve. Aqui é uma entrevista com Flávia, de novo, a Flávia é um pseudônimo. E Flávia, no momento que fiz a entrevista, ela tinha acabado de começar a se identificar publicamente como bissexual. Antes disso, ela se identificava como lésbica, e durante a entrevista ela me explica que ela tinha medo de falar para sua parceira que se identificava como bissexual porque achava que a parceira não ia aceitar. E neste momento onde o trecho começa, ela tinha me explicado toda a história de como ela e a ex-esposa se conheceram. Começa a me contar um pouco como o relacionamento acabou. E acaba falando das práticas sexuais do casal. Então, bom, eu vou ler de novo. Ela diz, e me apaixonei, só que ela, como várias lésbicas, enfim, existe sei lá, de diversidade de sexualidade, de prazeres, enfim. Ela não gosta de ser tocada, não gosta de penetração. Ela se veste masculinizada e ela reproduzia para mim um homem. E na linguística, quando tem muitas palavras truncadas assim e muitos alongamentos, podemos ver na transcrição que ela está com um pouco de dificuldade para produzir esta fala. Isso pode indicar que é uma fala um pouco tabu, um pouco complicado, né? Porque e não é sempre fácil, enfim, falar da própria vida sexual, né? Particularmente numa situação de entrevista. E, bom, ela continua. E aí, isso, fiquei pensando, tipo, sabe? Aos poucos, eu amava, ela era minha companheira, mas aquela coisa, era casada praticamente com um homem, sabe? E assim, era pior, porque o homem gosta de ser tocado, né? Mas ela não. Aí pulei algumas linhas porque ela explicou como terminou a relação. Aí ela volta à questão das práticas sexuais e diz, e eu ficava naquela questão quando a questão de ela não deixa ser tocada e só eu receber. Aí eu sentia como se, então, não sou lésbica, sabe? Lembrando que, enfim, ela, na época, se identificava como lésbica e passou a se identificar como bissexual mais tarde. E, finalizando, ela diz, só pelo fato por ela ser uma mulher. Mas aí sou eu que recebo, sabe? Quer dizer, ela usava esses brinquedinhos, cintos que eles usam, sabe? Para penetração. Ela era praticamente um homem. Então, aqui temos algumas diferenças, né, entre o discurso de Flávia aqui e o discurso de Nádia que vimos. No caso de Nádia, foi a namorada que começou a questionar a identidade de sexualidade, né? Enfim, não é que você quer homem? E aqui
o uso do dildo não faz a namorada questionar nada. Aqui é a própria Flávia que começa a ter dúvidas sobre a sua própria identidade de sexualidade. Acho que outra coisa importante aqui é que a Flávia constrói a performance de gênero da ex-esposa como ideologicamente associada à masculinidade, e ela faz isso de duas maneiras principais. Primeiro, por conta das estilizações corporais da ex-esposa, ela se veste masculinizada, e também falando das práticas sexuais, já que a ex-namorada não permitia que a Flávia a tocasse, e sempre usava dildos para penetrar a Flávia. Então aqui vemos que o uso do dildo provoca dois efeitos principais. O primeiro é um processo de generificação, fortalece entre aspas, masculinização da ex-esposa nos olhos de Flávia. E quando Flávia menciona o uso do dildo, ela também repete mais uma vez, ela era praticamente um homem. Então, enfim, ela nos mostra, tudo isso nos indica que o uso do dildo nas relações sexuais fortalecia a masculinização da ex-esposa. Tá? Então, isso provavelmente surge da associação ideológica entre o dildo e o pênis do homem cisgênero, né? Mas, ao mesmo tempo, temos que lembrar que uma lésbica, entre aspas, caminhoneira, né, ou butch, como se fala em inglês, não é uma imitação de um homem e nem almeja ser um homem. Tá? Como nos diz Preciado, a butch, ou caminhoneira, toma a iniciativa e produz corpos. Tá? E ela faz isso de uma variedade de maneiras a partir de suas estilizações corporais e até do uso do dildo. Então, podemos dizer que o uso que a ex-esposa fazia do dildo nas relações sexuais não deveria ser visto como algo que a faz ser praticamente um homem, né? Mas como algo que contribui para produzir sua performance específica de lésbica, como uma, podemos chamar de masculinidade feminina, como faz Halberstam, ou uma identidade butch. E, bom, e o segundo processo que vemos aqui é um processo de sexualização, a, digamos, heterossexualização de Flávia. Porque a Flávia, que se identificava publicamente como lésbica durante os anos de relacionamento com a ex-esposa, antes de começar a se identificar publicamente como bissexual, enfim, ela diz, aí eu me sentia como se, então, não sou lésbica. E ela fala isso, sou lésbica só porque minha esposa é uma mulher, mas, enfim, ela não me deixa tocar ela. Ela sempre me penetra. Então, a Flávia acaba expressando uma dúvida sobre a sua sexualidade. Relacionar-se como uma mulher é suficiente para se identificar como lésbica? Enfim, e já que a penetração como um dildo pela companheira, que foi caracterizada diversas vezes como masculinizada, fez com que a Flávia duvidasse de sua identificação enquanto lésbica, aí podemos inferir que ela acha que seu relacionamento aproxima-se ao modelo heterossexual. Mas, enfim, de novo, embora uma performance mais caminhoneira envolva uma identificação com certos elementos que associamos ideologicamente à masculinidade e aos homens cisgêneros, isso não quer dizer que uma lésbica caminhoneira deseje ser homem. E, enfim, de modo parecido, uma lésbica como uma feminilidade mais típica, que era o caso da Flávia, se ela está como uma parceira mais masculinizada, isso não quer dizer que ela está manifestando um desejo latente de estar como um homem cisgênero. Simplesmente é atraída por uma mulher com uma performance de gênero masculinizada. Então, bom, só que a Flávia, pelo menos naquele momento, ela não reconhecia a possibilidade de uma mulher
masculinizada ser um objeto de desejo específico, né? Ela confunde seu desejo por uma lésbica masculinizada como desejo por um homem cisgênero, e aí ela começa a ter dúvidas sobre a sua identificação como lésbica. Então, enfim, de novo, temos um caso bastante diferente do caso da Nádia, porque se a Nádia nunca duvidou da sua identificação enquanto mulher bissexual, a Flávia ficou com diversas dúvidas sobre sua identidade de sexualidade. E vamos agora para o último caso, se puder descer. Obrigada. Agora, este caso é da minha pesquisa de doutorado, que era sobre os praticantes de pegging. Para quem chegou um pouco depois, o pegging é uma prática sexual na qual uma mulher penetra um homem usando um dildo acoplado no cinto. E isso aqui não é este trecho aqui não é de uma entrevista, é de uma narrativa digital que foi publicada online numa comunidade para pessoas que estão interessadas na prática do pegging. O Jack, ele comenta sobre como o uso do dildo provocou diversas dúvidas na sua vida. A esposa duvidou da sexualidade do marido, o marido duvidou da sexualidade da esposa. Bom, vou ler o trecho aqui, depois eu comento. Ele diz: eu tinha medo de pedir para fazer pegging só porque não queria que minha esposa pensasse que eu fosse secretamente gay. Descartei essa ideia e optei por simplesmente falar com ela, explicando que eu não era gay. Risos. Ela até procurou sinais que meu marido é gay no Google. Risos. Então tivemos uma conversa mais longa depois da primeira sessão de pegging. Ela estava interessada em meninas por um tempo antes da gente começar a sair. E ela admitiu para mim que estava um pouco curiosa sobre como seria ficar como uma menina. Então isso me fez perguntar se ela estava olhando para mim como se eu fosse a menina quando a gente fazia pegging. Ela disse que sim, mas que ela pensava que era isso que eu queria. Tivemos outra conversa. Uma vez que eu expliquei para ela que eu quero ser eu mesmo, que ela seja ela mesma, só que fazendo aquilo, ela ficou mais feliz de fazer, e eu desfrutei mais sem perguntas. Até percebi a mudança na maneira em que eu usava o dildo e cinto depois da gente ter esclarecido aquela coisa. Ainda me pergunto se ela se excita fingindo que está comendo uma menina. Acho que ela dirá que não, mesmo se a resposta é sim. Só para que eu não me sinta como sua putinha ou algo assim. Então, nesta narrativa, o Jack fala de duas dúvidas principais. Primeiro, a preocupação da esposa com a ideia de seu marido ser gay. E segundo, a ideia de que o marido quisesse ser tratado como uma mulher. Tá? E, bom, o fato da esposa achar que ele seria gay por querer ser penetrado como um dildo provavelmente tem a ver com uma associação ideológica que existe entre a penetração anal e a homossexualidade. Mas o que é interessante é que depois, quando começaram a fazer a prática, ele começou a se questionar se sua esposa, que tinha manifestado desejo por mulheres no passado, aí não sei como ela se identifica, né? Se identificava como bissexual ou só curiosa, enfim. Ele começa a questionar se a esposa, na verdade, queria penetrar uma menina e não ele. Então, eu acho isso interessante porque o Jack parece levar a associação ideológica entre o homem que quer ser penetrado e a homossexualidade para digamos, corolário contrário. Uma mulher que quer penetrar talvez seja lésbica, enfim, querendo, na verdade, ou bissexual, né? Querendo, na verdade, penetrar uma mulher e não um homem. Enfim. E, da mesma maneira, enfim, na visão heteronormativa, estereotipada, o homem que quer ser penetrado com um dildo, na verdade, ia querer ser penetrado por um homem.
Então parece que, enfim, em relação a si mesmo, o Jack tinha superado essa associação ideológica entre o prazer anal masculino e a homossexualidade em relação à sua própria sexualidade, porque ele aceita, eu não sou gay só porque eu quero fazer esta prática. Mas aí ele acaba projetando a mesma associação, só que invertida, sobre a sexualidade de sua esposa. Tá? E acho que isso tem a ver também com a hipersexualização da bissexualidade que mencionei ao início da palestra, né? Esse estereótipo que uma pessoa bissexual sempre precisa ter relações com pessoas de ambos os sexos. Bom, e o último ponto sobre esse trecho aqui, e aí já vou encaminhar para as considerações finais. Outra coisa interessante nesse trecho é que, bom, além de ter uma associação ideológica entre o prazer anal masculino e a homossexualidade, podemos dizer que tem uma associação ideológica entre ser penetrado ou penetrada e a feminilidade. E tem diversos autores, Almeida, Sais e Carrascosa, que têm discutido essa questão, né? Parece que a pessoa que penetra é vista como ainda masculina, enquanto a pessoa que é penetrada, particularmente quando é um homem, enfim, perde, entre aspas, sua masculinidade. E aí, por que estou comentando isso? Porque acho que existe um paralelo entre Jack e Dani, que é a esposa, entre aspas, masculinizada de Flávia, né? Que apareceu no primeiro desculpa, no segundo caso. Porque o Jack, um homem cisgênero, ele queria ser penetrado, então aí sua esposa se pergunta se ele no fundo deseja ser uma mulher. E, enfim, a Dani, a esposa da Flávia, uma mulher cisgênera, por ela não querer ser penetrada, sua esposa acaba caracterizando ela como praticamente um homem. Então, e Saez e Carrascosa falam sobre isso. Eles dizem, um homem penetrado já não é um homem, é uma mulher. Uma mulher não penetrável é masculina. O sistema machista a sanciona e persegue por não se submeter ao esquema que se aplica às mulheres cisgêneras penetráveis. Mas, enfim, o que, comparando de novo a Jaque e a ex-esposa da Flávia, podemos dizer que a lógica da penetração afeta a percepção da identidade de gênero, e podemos ver que o fato de ser penetrado ou penetrada, ou de recusar a penetração, é algo que produz sujeitos generificados como mulheres ou homens, femininos ou masculinos. Então, bom, acho que pode tirar a apresentação e aí eu faço os comentários finais sem mais slides. Obrigada. Aí, bom, eu sei que os exemplos eram um pouco diferentes, né? Espero ter conseguido mostrar algumas conexões entre eles e vou tentar fazer isso mais ainda agora. Então, podemos dizer que esses 3 casos nos mostram como discursos sobre penetração com dildos podem produzir sujeitos que são generificados e sexualizados. Aí vou citar Preciado, que diz: o dildo transforma o transar em um ato paradoxal ao não poder ser identificado como órgão na oposição tradicional homem ativo ou mulher passiva. A totalidade do sistema heterossexual dos papéis de gênero, confrontada a esse pequeno objeto, perde seu sentido. Aí, enfim, eu acho o Preciado é muito divertido de ler, mas ele também gosta muito de enfatizar as possibilidades, tipo o potencial das coisas, a utopia. E eu realmente acho que o dildo tem esse potencial de desestabilização que ele fala.
Então, enfim, ele acho que nos inspira muito a pensar o mundo de outra maneira. Mas também eu acho que, às vezes, ele, como ele gosta muito de enfatizar as possibilidades, eu gosto de tentar também olhar para o outro lado, que é de não focar tanto no ideal de como as coisas poderiam ser, mas, é, mas também olhar para as condições e problemas atuais e como as coisas estão neste momento. Porque acho que temos que criar inteligibilidade sobre essas questões se queremos mudar elas, né? Então, acho que os dados que trouxe hoje mostram que essa grande desestabilização provocada pelo dildo, que o Preciado sugeriu na citação que eu li, não é exatamente o que acontece, né? Enfim, parece que o dildo transforma o transar, sim, e parece que para as pessoas que estão envolvidas no ato, o sistema heterossexual dos papéis de gênero é desestabilizado, e até começa a perder o sentido um pouco, como o Preciado diz. Só que acaba produzindo uma série de dúvidas, né? Por exemplo, a minha identificação de gênero, ou aquela das pessoas com quem me relaciono sexualmente, é diferente do que eu pensava? Enfim, minha orientação sexual ou aquela de meu parceiro ou minha parceira é diferente do que eu pensava? E, enfim, Flávia, ao sempre ser penetrada pela esposa com um dildo, começou a ver a esposa como praticamente um homem e começou a questionar-se se ela realmente podia se identificar como lésbica, né? Então, podemos chamar isso de, podemos dizer que o dildo contribuiu para processos de masculinização e heterossexualização. E no caso da Nádia, a companheira dela questionou a bissexualidade da parceira, que novamente seria um processo de, digamos, heterossexualização. E a parceira também confundiu o desejo de penetração como dildo como o desejo de ter relações sexuais como um homem cisgênero. Já o Jack, quando ele desejava estimulação anal com um dildo, ele, enfim, inicialmente ficou se perguntando se ele não seria homossexual, que também foi uma dúvida que foi compartilhada por sua esposa. Então, podemos chamar este processo de homossexualização. E a esposa também ficou na dúvida se o marido talvez quisesse ser tratado como uma menina, o que podemos chamar de feminização. E aí o Jack começou a questionar também se a esposa não preferiria usar o dildo com uma mulher, em vez de usar com ele. Ou seja, um processo, digamos, de lesbianização. Então, enfim, tudo isso para dizer que essa desestabilização da totalidade do sistema heterossexual dos papéis de gênero, que Preciado fala, a desestabilização produziu uma série de tentativas de reencaixar as identificações de gênero e sexualidade das pessoas dentro de uma lógica binária, homem-mulher, heterossexual, homossexual. E aí vimos que, novamente, a bissexualidade foi apagada nisso, né? Então, tivemos essas tentativas de reencaixar as identificações das pessoas nessa lógica binária e não vimos esse desfazer total do sistema heterossexual que o Preciado disse que o dildo pode nos proporcionar. E, bom, não estou dizendo isso para a gente ficar desesperado ou muito pessimista, estou simplesmente querendo dizer que é muito importante criar inteligibilidade sobre essas práticas sexuais, entender como e por que certas práticas que poderiam ser muito subversivas acabam resultando em reforços de outras normatividades, em invisibilizações de identidades como a identidade bissexual. E acho que entender isso vai ser um primeiro passo para efetivar mudanças no futuro em direção, espero, a esse mundo mais livre que o Preciado fala.
Então, bom, é isso. Muito, muito obrigada e enfim, espero ter deixado claras as ideias e estou disponível para perguntas e dúvidas e críticas. Por agora acho que já tem dúvidas aqui, mas quem quiser mandar pelo chat, fica à vontade. Quem quiser abrir o microfone e a câmera, fica à vontade também. Agora são mais as perguntas mesmo. Imagino que possa ser desse trabalho ou de outros seus, que tem várias pessoas aqui que já te conhecem também. Não sei. Enquanto eu estava fazendo a fala e não conseguia acompanhar muito bem o chat, peço desculpas. Mas aí, se alguém puder Não. esperar a pergunta. Era mais por. Não vieram chats com perguntas para você, foi mais que deu problema aqui com o Meets, porque institucionalmente tinham me dito que podiam entrar até 250 pessoas, e acabou dando só 100 e barrou a entrada de muitas pessoas. Então isso acabou dando um problema, mas foi isso que apareceu mais nos chats. Pode começar, Beatriz, e aí tem uma pessoa que mandou no chat. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, Ana, Elizabeth. Vocês me ouvem bem? Só para certificar. Beleza. Inicialmente, eu só queria comentar um pouco de como esse enfoque nas práticas sexuais, né, e não na performance, é interessante para evidenciar como as identidades sexuais como um todo não são definidas apenas pelo gênero, né, que a pessoa deseja, e sim por outros diversos fatores que envolvem tanto preferências de práticas sexuais, performances e outros elementos também. Eu achei importante esse trabalho não cheguei a ler ainda, para evidenciar esse aspecto, né, das identidades sexuais. E uma coisa que eu fiquei pensando no final da tua fala, Elizabeth, eu acho que tu acabou abordando um pouquinho, mas se puder falar um pouco mais, eu fiquei pensando se essa ameaça de desestabilização que é impulsionada pelo uso dos dildos não acaba, de certa forma, acionando nos discursos uma certa demarcação mais forte dessa generificação, assim, em torno dos papéis sexuais, sabe? Porque pareceu para mim, pelo menos, nos casos, né, que em busca de resgatar essa estabilidade de certas identidades, essa generificação ela fica mais clara. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso também. Obrigada. Eu vi isso bastante na pesquisa sobre o pegging. Exatamente isso que você comentou, uma demarcação mais forte de generificação, né? Um exemplo que talvez fosse o exemplo mais forte da pesquisa foi um homem que estava comentando que ele nunca duvidei da minha sexualidade, apesar de gostar de ser penetrado, mas minha mulher duvidou. E aí ele vai falando de como ela duvidou e como ele lidou com isso. E basicamente, para lidar com isso, ele ameaçou bater nela. Então, parece que para mostrar que não sou gay, eu vou fazer uma performance de uma hipermasculinidade, uma masculinidade bem hegemônica. E isso era bastante comum. Ele foi o único que fez a ameaça da força física, né? Mas eu vi coisas parecidas bastante. Parecia que ser penetrado pelo dildo era uma ameaça para os homens, uma ameaça à sua masculinidade, à sua heterossexualidade, e em vez de, não sei, simplesmente conversar sobre isso, o recurso mais disponível para as pessoas era o recurso de mostrar uma masculinidade hegemônica. Então, isso era bastante comum. E, enfim, foi uma pequena decepção para mim, porque eu achava que, nossa, esses homens que fazem o pegging devem ser muito
muito tranquilos, muito pouco heteronormativos, e acabei vendo o contrário, né? Mas também eu não quero criticar eles demais, porque às vezes, não todo mundo tem acesso aos mesmos discursos de resistência, né? Então, acho que eles usaram o discurso que tinham disponível, né? E espero que fazendo mais pesquisas, né? E conversando mais em fóruns online e tal, que seja possível visibilizar outros discursos que possam ser usados que vão permitir em desconstruir essas questões sem essa demarcação hiperforte de, de uma certa performance de gênero, né? Mais perguntas, questionamentos, comentários? Pode ir, Beatriz. Não A é, Beatriz Cruz já foi. Pode ir, Ludmilla, ah, desculpa. não é uma pergunta, né? Mais um comentário. Primeiramente, queria dizer que foi uma honra assistir, porque eu referenciei o seu estudo no meu TCC, então é uma honra para mim estar aqui ouvindo você falar. E é quando você começou a falar, né, sobre a questão do primeiro caso da Nádia, meio que acendeu uma luz, assim, porque eu nunca tinha me questionado acerca disso, de que esse medo eu também senti, né? Eu também tenho um relacionamento com uma mulher lésbica e eu tenho tinha, né? Não sei, tem. Sinto esse desconforto em falar sobre isso, com medo de que ela relacione ao fato de estar sentindo falta de um homem e tal. E eu nunca tinha parado para pensar que isso realmente era uma bifobia internalizada e tal. E agora eu tô olhando com outros olhos. Então, obrigada por esse choque de realidade. Eu acho que é bifobia e uma coisa também muito conectada às expectativas de monogamia, né? E o medo de perder a pessoa. Então, acaba sendo tudo isso conectado, né? É, Oportunidade única de falar com a Elizabeth aqui. Perguntaram se você tem redes sociais para te seguirem. Eu não uso muito redes sociais, não. Até, enfim, acho que tenho Facebook, mas eu nem lembro a última vez que abri. Mas minhas pesquisas acadêmicas estão naquele academia.edu. E Ana Beatriz, você pode disponibilizar meu e-mail para quem quiser conversar. Assim. Mais nada, gente? Nenhuma pergunta, nenhum comentário? Eu até fiquei curiosa de ouvir sobre as pesquisas. Bom, sei que tem muitas pessoas na sala, né? Mas vi alguns comentários dizendo que, enfim, usei, enfim, você foi referência para mim na minha pesquisa e fiquei curiosa de ver o que vocês estão pesquisando, na verdade, porque minha dissertação era focada nas questões da bissexualidade, depois passei a pesquisar o pegging e agora estou pesquisando um site de encontros para pessoas interessadas com pessoas com pênis pequeno. Então, enfim, faz um tempo que não tenho pesquisado exatamente as questões da bissexualidade e fiquei curiosa de ver o que vocês estão
estão pesquisando também? Eu pesquiso as origens patriarcais da bifobia. Eu faço um estudo bibliográfico de todas as pesquisas brasileiras e norte-americanas que abordem gênero e sexualidade. E quais são como é que as pesquisas falam sobre o patriarcado e o machismo dentro da bifobia. Aí, essa é a primeira pessoa que levantou é o Inácio Saldanha. Só um comentário antes. Rogério Dias, você está com o microfone aberto. Teria como desligar, por favor? Obrigada. Pode falar, Inácio. Posso falar? Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Ai, meu Deus. Demora assim para aparecer os resultados de quando eu clico. Bom, gente, eu tô... Oi, Tris, boa tarde. Bom, eu tô muito feliz, assim, muito animado. Eu vou, assim, fazer aquela tietagem básica, né? Da gente estar no evento, assim, que é promovido por uma universidade, que a gente vai ouvir a Elizabeth Luz. Eu acho que para várias pessoas de nós aqui está sendo uma experiência muito simbolicamente, assim, muito importante, porque a gente tem ainda poucos eventos e tudo mais. Isso não é novidade para ninguém, para falar sobre bissexualidade. Então, de certa forma, eu acho que é muito legal, assim, e parabenizar também a Beatriz e tudo mais pela realização do evento. Bom, a Elizabeth perguntou sobre pesquisas. Eu estou fazendo mestrado em antropologia social no Unicamp e a minha pesquisa é sobre a produção da categoria bissexual, a chegada, né, da categoria na cidade de Belém, entre os anos de 80 e 90. Então é um pouco uma coisa de olhar jornais, entrevistar as pessoas, ver, assim, olhar um pouco para o passado, porque eu acho que é uma outra carência que tem, né? Agora já tem várias pessoas aqui que estão pesquisando, começando a pesquisar e tudo mais, mas a gente ainda tem um olhar, poucos olhares assim para o passado, e eu acho que isso é importante também de entender. E eu também tenho um trabalho que eu estou tentando transformar num artigo, que é um levantamento. Eu fiz um levantamento sobre os trabalhos que foram feitos até o final do ano passado. E eu queria dizer isso para a Elizabeth, estava comentando aqui no chat, né? E uma coisa muito engraçada, porque a partir de 2012, quando saiu a dissertação dela, isso que a Beatriz falou, praticamente não tem nenhum trabalho que não cite a dissertação dela. Não é uma fase, né? Que é uma coisa muito curiosa, assim. E são principalmente pessoas que estão na graduação e tudo mais, tentando transformar a bissexualidade num tema. E o trabalho da Elizabeth ficou muito forte. Eu acho isso muito interessante. O que eu vejo, assim, é que é muito também por causa da forma como o trabalho trouxe a noção de bifobia, que aparecia muito pouco nos trabalhos de antes, né? E aí tem um outro trabalho mais recente da Maria Leão que fala sobre como o movimento LGBT ainda estava começando a reconhecer o termo bifobia na época que saiu o trabalho. Então, uma dúvida que eu tenho, assim, que eu queria deixar, é sobre como foi o seu contato, Elizabeth, com essa noção de bifobia. Se você via isso, por exemplo, no movimento, ou isso foi daqueles trabalhos que você leu em inglês, como foi entrar em contato com essa noção e, assim, todo mundo acha que sente uma resistência quando usa a ideia de bifobia, né? Quando fala em bifobia. Então, não sei se você teve uma resistência também, ouviu, sei lá, comentários ou críticas por usar esse termo. Não sei, a minha dúvida é meio que isso. Eu não lembro exatamente onde foi o primeiro lugar que vi o termo bifobia sendo usado, para ser sincera. Mas eu lembro que sempre me pareceu muito importante falar nas especificidades da bifobia e não simplesmente falar na homofobia, porque enfim, porque a homofobia não explica tudo o que acontece com os preconceitos contra as pessoas bissexuais, né? Da mesma maneira que a transfobia é uma questão específica. Então, não sei, eu sempre preferi usar o termo bifobia, mas agora eu não lembro exatamente onde vi isso sendo usado pela primeira vez.
Acho que hoje em dia já é mais aceito, né? Porque se fala bastante LGBT-fobia, tentando mostrar que não tudo é homofobia, né? Isso já virou um pouco mais comum nos últimos anos. Mas a dissertação é de 2012, né? Na verdade, comecei a pesquisa em 2010, então já passaram mais de 10 anos. E naquele momento eu tinha que convencer as pessoas que existia bifobia. Acho que hoje em dia isso já é um pouco mais aceito. E sobre o referencial teórico, acabei usando muitas coisas em inglês de fora, porque aqui no Brasil, acho que o único trabalho que achei sobre a bissexualidade no Brasil era do Fernando Seffner, né, que a tese dele era sobre homens bissexuais. Mas acabei usando bastante referência de fora, realmente. Até hoje é muito mais fácil usar o referencial de fora do que aqui. Nós temos agora um pouco mais de referências, o que é muito bom, mas mesmo na minha pesquisa eu vejo assim, são 7-1 artigos norte-americanos para um brasileiro. Mas temos aqui mais dúvidas no chat para você. Matheus Fontura pergunta: adorei sua palestra, professora Elizabeth, gostaria de saber um pouco mais sobre o tabu em questão sexualização. Eu gostaria de saber de que maneira a utilização de brinquedos sexuais dá mais liberdade e autoconhecimento às pessoas, como se falou mais sobre a insegurança na utilização com o parceiro. Eu acho que talvez hoje em dia com a internet isso tenha mudado um pouco, né? Porque se antes não sei, o uso do brinquedo era muito tabu, mesmo para fins só de masturbação, aí a pessoa que estava querendo informação sobre aquilo só podia entrar no sex shop para achar. Hoje em dia pode procurar na internet, né? E tem toda uma série de fóruns online onde as pessoas podem trocar ideias e até dicas, né, de como usar e qual é o melhor tipo de brinquedo para você. Mas eu acho que tem ainda é mais tabu para os homens que se identificam como héteros, em particular, eu acho. Porque não sei, uma mulher ir num sex shop comprar um dildo, enfim, tá tudo bem, homem gay, enfim, era de esperar, e agora, enfim, acho que é muito mais difícil socialmente, né? É muito menos aceito socialmente um homem hétero em comprar um brinquedo e dizer que quer usar brinquedos. Mas aí, enfim, eu diria que é algo ótimo para autoconhecimento, sim. Mas não sei se respondi muito a pergunta. Qualquer coisa avisa nos comentários. Se não respondeu a pergunta o suficiente ou se tem mais dúvidas. A Carol Aguilera perguntou: em questão do apagamento bissexual e bifobia, você acha que há uma diferença na aceitação entre homens e mulheres? Eu acho que sim. Eu não gosto de dizer, tipo, um gênero é mais aceitável para um gênero do que outro, mas eu acho que tem questões diferentes para cada. Eu acho que na questão de mulheres cisgêneras, é visto como uma coisa atraente, enfim, no imaginário do homem heterossexual, heteronormativo, né? Isso me ajuda a realizar meu sonho de ficar com duas mulheres, e elas realmente vão querer ficar juntas. Então, eu acho que, por um lado, é um pouco mais aceito, só que não é realmente aceito, é fetichizado, né? E
Já no caso dos homens, eu acho que a bissexualidade muitas vezes é vista como esse homem ele não quer admitir que é gay. Ou, de novo, aquela questão das infecções sexualmente transmitidas. Ele fica com homens, então é muito mais arriscado eu pegar uma doença se eu ficar com ele. Então, eu não quero dizer, tipo, um grupo é mais aceito do que outro, eu só acho que são questões um pouco diferentes envolvidas. E tem realmente uma fetichização das mulheres que não acontece no caso dos homens. E agora, não posso falar tanto da diversidade de prazeres, enfim, desculpa, a diversidade de preferências, enfim, das pessoas transexuais, mas eu também lembro de ter visto algumas amigas travestis falando sobre eu sou travesti, sou bissexual, e isso também criou bastante surpresa, como se toda mulher travesti tivesse que gostar somente de homem. Então acho que isso também é outro estereótipo que afeta também. Mas aí obviamente, aí depois tem toda uma série de outras questões de violência e de fetichização que acompanham as travestis também. A Nájila Santos fez um relato pessoal. Sobre uma experiência pessoal, eu achava que era lésbica antes de me identificar como bissexual. E o argumento que uma amiga lésbica usou para dizer que ela sempre soube da minha sexualidade quando contei a ela foi: você comprou um pênis de borracha. Eu nunca tinha dito que me interessava por um homem para ela, mas ao comprar um dildo para usar com minha namorada da época, ela questionou automaticamente minha sexualidade, ainda que não tenha me contado no momento. E o Giovanni Braga tem uma pergunta para você. Boa noite, Elizabeth. Eu percebo que parte da bifobia passa pelo mau entendimento da identificação pansexual. Você tem percebido essa ligação nos seus estudos? Eu perdi a última parte. Era sobre a pansexualidade? A última. Eu percebo que parte da bifobia passa pelo mau entendimento da identificação pansexual. Você tem percebido essa ligação nos seus estudos? Bom, respondendo primeiro ao relato, enfim, é um excelente exemplo, né, enfim, de todas essas implicações, né, entre o uso de certo objeto e como a sexualidade da pessoa é percebida por outras. E, enfim, no teu caso, enfim, acho que você disse que se identifica como bissexual, né? Só que, na verdade, você não é, enfim, bissexual simplesmente por querer usar aquele objeto, né? Enfim, aí é interessante, um caso bem parecido com esses casos aqui que vimos hoje. Então, obrigada por compartilhar a sua experiência. E para a pergunta, eu acho que uma pergunta que recebo muito é por que eu usei bissexual e não pansexual, né? E acho que isso também é uma coisa que mudou muito nos últimos anos. Quando eu escrevi a minha dissertação, 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, estávamos lutando para reconhecer o B no LGBT. E só começando a falar um pouquinho sobre a omnissexualidade, pansexualidade. E eu acho que uma coisa que acho muito interessante hoje em dia, que espero que alguém faça uma pesquisa sobre essa questão, é como a visibilização de identidades de gênero não binárias vão afetar alguns dos rótulos que usamos para falar da nossa sexualidade. Porque, enfim, uma pessoa não binária, ela deve necessariamente se identificar como pansexual. Enfim, uma pessoa que sai com uma pessoa não binária deve necessariamente se identificar como pansexual. Enfim, acho que são algumas questões interessantes que surgem
com essa visibilização um pouco maior. É claro que não, enfim, ainda é bastante invisibilizada, mas temos uma visibilização um pouco maior das questões da pansexualidade, desculpa, do gênero não binário hoje em dia, e acho que isso também pode contribuir para visibilizar mais as questões da pansexualidade. Aí eu acabei usando bissexual, enfim, por motivos de militância, né? E acho que tem diversas maneiras de pensar a bissexualidade e que, na verdade, ninguém pode definir, depende de o que significa para cada um de nós, né? Enfim, pode ter pessoas que preferem o rótulo bissexual porque realmente gostam de pessoas que performam uma certa feminilidade, uma certa masculinidade, preferem, digamos, essas duas performances de gênero. Pode ter pessoas bissexuais que não se importam com o tipo de performance de gênero e que, portanto, talvez seriam categorizadas mais como pansexual, né? Então, acho que depende muito de como cada um quer definir o rótulo. E, bom, talvez um dia a gente não precise mais desses rótulos, mas por enquanto é o material que temos. Aí, não sei se isso respondeu exatamente à pergunta, né? Que era sobre como a pansexualidade pode ser mal entendida, né? Mas, enfim, são algumas reflexões que eu tenho feito ultimamente sobre a pansexualidade. Pode falar, Até acho Vinícius. Desculpa. Não, estou... Boa noite, pessoal. Pode Pode falar. Não, eu ia só dizer, até fico me perguntando como este evento vai lidar com essas questões nos próximos anos, né? Se vai se manter o evento da visibilidade, se vai começar a falar de visibilidade bissexual e pansexual, enfim, vai ser interessante ver como este evento vai lidar com essas questões. Desculpa, Vinícius, terminei. Boa noite, gente. Só Pode um falar. segundinho. Como a Daniele colocou, isso provavelmente vai ser falado na palestra do Nick Nagari, que vai falar sobre a questão da quebra do binário com o bissexual. Só que também um pouco da minha perspectiva e da militância que eu tenho tido já fazem alguns anos, eu percebo a bissexualidade muito como atração por mais de um gênero. E isso pode ser uma comportação de todos os gêneros. Eu sou uma bissexual que eu não me importo com qual que é o gênero da pessoa com quem estou me relacionando, incluindo pessoas não binárias. E eu acho que é um estigma muito grande que a bissexualidade tem de não comportar pessoas não binárias. E eu acho muito complicado falar isso porque é um estigma, entra junto com os preconceitos que a gente sempre escuta, dessa vez um pouco mais na direção realmente de pessoas LGBTs que estão tendo bifobias, especificamente. Mas eu acho interessante o termo monodissidente, que comporta todas as sexualidades que se atraem por mais de um gênero, mas se dependesse de mim, o que não depende, porque essa é a última vez que eu organizo o evento, continuaria sendo visibilidade bissexual. Pode falar, Vinícius, desculpe. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Também queria agradecer a sua presença aqui, Elizabeth, né? Foi muito rica a sua explanação e tudo mais. E eu também queria dizer que você é minha referência também, uma das minhas referências que eu tenho usado no meu TCC. Tá bem no inicinho, tá bem no começo. E eu fiquei pensando nisso que você falou em relação aos rótulos, né? Assim, que é mais ou menos o que eu tô tentando dar início na minha pesquisa de TCC, que é falar dessa ideia da bissexualidade, especificamente no filme Me Chame Pelo Seu Nome. E eu fiquei pensando muito, principalmente no começo da sua discussão, a partir especificamente das práticas sexuais, né? Assim, de algo mais aberto, mais escancarado ali através dos relatos. E aí eu vou tentar pensar a bissexualidade a partir de algo mais sutil, digamos assim, né? Porque o filme, inclusive, especificamente esse filme, ele fala de algo muito rotineiro, ali, de algo tudo muito... de algo muito corriqueiro mesmo e cotidiano, que é a forma mais ideal a ser tratada, né, a sexualidade de um modo em geral, e pensar, inclusive, que é até algo muito, muito idílico ali, algo muito
muito paradisíaco, e tentar pensar essa bissexualidade, essa ideia das identidades, né? Como que esse conceito de identidade ele é um pouco problemático, né? Porque ao mesmo tempo em que se faz extremamente necessário, né? Como até um instrumento, né, de mobilização mesmo, né? Um instrumento político, como ele limita também, né? E também pensar até um pouco, acho que no que o Inácio falou, né? Nessa questão de passado, porque o filme se passa, né? Assim, a diegese do filme é ali na década de 80, né? Mas eu fiquei pensando muito nessa ideia de falar de bissexualidade dentro da narrativa ali do filme, que é algo muito sutil e muito... E pensar também que o filme vem de um livro que trata, né, do assunto, às vezes, dentro de uma outra perspectiva, é um outro suporte. Enfim, eu fiquei pensando muito nessa ideia do rótulo, como que ele é preciso, mas ao mesmo tempo ele é um pouco problemático também, né? Enfim, mas nas circunstâncias atuais é o que a gente tem, enfim, a gente faz uso dele, tenta fazer uso dele da melhor forma possível, né? A questão do rótulo é algo que sempre, enfim, é difícil de lidar, né? Porque, por um lado, os rótulos são interessantes porque nos permitem nos organizarmos, né? Achar pessoas com preferências parecidas. Isso, acho que comecei a apreciar um pouco mais a importância de, não necessariamente do rótulo, mas de nomear uma certa identidade ou prática quando fiz a pesquisa sobre o pegging. Porque tinha muitas pessoas que comentavam que não sabiam que existisse um nome para a prática e que achavam que eram malucas, que tinham um desejo muito absurdo. E uma vez que perceberam que a prática tinha um nome, conseguiram usar este nome para procurar outras pessoas. E aí formaram uma comunidade, enfim. E então, mas ao mesmo tempo, os rótulos às vezes acabam limitando muito, né? Criando expectativas para se encaixar num certo rótulo, você tem que ser de um certo jeito, né? Então, acho que, na verdade, o problema não é o rótulo em si. O problema é quando este rótulo se torna muito rígido e excludente e marginalizante, né? E até a Judith Butler, né, que é muito conhecida por fazer todas essas desconstruções de rótulos e de binários, ela até tem um texto onde ela diz que ela admite que rótulos podem ser úteis para fins políticos. Então, eu acho que, enfim, é difícil, precisamos falar sobre isso, mas o que tenho visto é o problema não é o rótulo, quando esse rótulo se torna muito rígido e excludente. Até comecei a me perguntar, desculpa, uns 2 anos atrás, se isso poderia estar começando a acontecer com a bissexualidade. Porque fiquei vendo alguns vídeos no YouTube que achei muito legais, na verdade. Era para falar sobre bifobia. Agora esqueci o canal. Mas falavam sobre bifobia e preconceitos frequentes que pessoas bissexuais escutam. E eu tinha a impressão que para fazer a defesa contra esses preconceitos, acabavam criando uma certa imagem do bom bissexual. Do mesmo jeito que nos anos, em, sei lá, 80, 90, o movimento, a época GLS, tentou criar uma certa imagem do homem gay, o homem gay aceitável, que era a classe média, um relacionamento estável, e tentou usar aquela imagem para que as pessoas, os homens gays fossem aceitados, e depois resultou numa explosão de outras maneiras de ser gay, né? E eu acho que isso ainda não aconteceu com a bissexualidade, mas vendo esses vídeos, comecei a me perguntar, o que aconteceria se a gente começasse a ter uma imagem do bom bissexual, o bissexual que consegue ser monogâmico, enfim, que... Só uma pequena reflexão. Desculpa, terminei.
Se eu não me engano, tem uma pesquisa, eu não vou saber agora de cabeça, mas eu lembro de ter lido, não sei se foi no Bisexual Journal ou aqui mesmo, que falava justamente esse termo, o bom bissexual. Então, acho que existe alguém falando sobre isso, não tenho certeza, em algum momento eu li. O Vitor Midão disse, boa noite, me veio à cabeça se existe alguma relação entre o formato do dildo, se ele se assemelha com um pênis ou não, na resistência dos participantes ao uso do objeto na experiência sexual. Essa é uma pergunta muito, muito boa. Eu não vi isso muito na minha pesquisa. Não vi ninguém dizendo, tipo, eu prefiro, sei lá, um homem que ia fazer pegging, dizendo, prefiro que não pareça um pênis biológico, porque não quero ser associado a um homem, enfim, a estar procurando um homem. Eu não vi ninguém falando sobre isso, e até me surpreendeu, porque eu achava que isso ia ser um tópico de discussão, né? O dildo mais, entre aspas, realístico ou o dildo com outros formatos. Mas acabou não acontecendo. E seria interessante ver se isso acontece também com as pessoas bissexuais, né? O que acontece se uma mulher bissexual quer usar um dildo e aí, será que a parceira prefira um certo formato porque lembre menos o pênis de um homem? Enfim, seria um excelente tema para uma pesquisa. Acho que a única coisa que vi um pouco sobre isso na minha pesquisa sobre o pegging não tinha a ver com o formato, mas tinha a ver com a maneira de usar o dildo. Tinha um homem que disse que... Acho que foi o próprio Jack, na verdade. Acho que ele disse que ele adora ser penetrado, mas ele não gosta de fazer sexo oral no dildo. Que fazendo sexo oral no dildo ele achou esquisito e a esposa também não gostou de ver isso. Mas isso tem mais a ver com a maneira de usar o dildo, né, do que com o formato do dildo. A Thalita avisou que tem sim um artigo sobre, escrito pelo Jacob Endenberg. Estamos sem perguntas. Alguém tem mais alguma coisa que queira saber? Algum comentário? Ninguém? Nada? Então eu gostaria de agradecer. Alguém abre o microfone? Boa noite. Pessoal, desculpa, eu não consigo abrir a câmera agora. Eu sou a Letícia. Eu queria, acho que, só fazer alguns comentários mesmo, porque eu sou mestranda aqui na USP de Ribeirão Preto. Eu trabalho com homens trans. E a pesquisa da professora me deixou assim, com muitas reflexões de alguns pontos em comuns. Não, a afetividade e conjugalidade de homens trans não é o meu objetivo do mestrado, mas como eu fiz entrevistas em profundidade, né, com 15 homens trans, foi uma das coisas que a gente abordou. E é interessante porque eles vão sempre colocar, né, a dificuldade de conseguir parceiras, e aí eu falo parceiras porque nenhum deles citou homens ou mulheres trans travestis, né, parceiras cisgêneras, pós-transição de gênero, né, e aí algumas coisas que eles vão colocar em específico, assim. Então, eles têm dificuldade de ter relações com mulheres que eles consideram 100% heterossexuais, porque elas vão ter essa noção de que eles são mulheres. Então, elas têm, e aí isso são percepções deles, tá? E aí elas estão atreladas à genitália desses homens trans, né? A dificuldade que eles têm de ter relações, então, com essas mulheres cisgêneras. E aí ela, né, fala as absurdas de que, olha, você não tem o principal, você não tem aquilo que eu quero, né? Você não é um homem de verdade. E eles vão conseguir uma brecha um pouco maior nas relações com as mulheres bissexuais.
mas que nas percepções deles, ainda assim veem eles a partir desse aspecto biológico e como se estivesse tendo uma experiência ainda com um sujeito feminino. Né? Então, acho que algumas coisas assim que eu achei que foram bem semelhantes e como a construção da sexualidade está muito ligada ao genital ainda, e não ao gênero em si, toda essa construção. Então, eu queria comentar porque eu achei muito interessante. Obrigada. Não, isso é interessante mesmo. E acho que o que você disse foi perfeito, né? Por um lado, eles conseguem mais abertura com meninas bissexuais, mas também pode acabar resultando numa certa sensação de feminilização, talvez. Né? E agora, eu acabei de começar essa nova pesquisa sobre o site de encontros para pessoas interessadas em pessoas com pênis pequeno. Mas tem um orientando que ele está olhando para como os homens trans e as pessoas não binárias são recebidas também nesse site. Porque se é um site para pessoas que ou não se importam com o tamanho do pênis, ou a pessoa até quer um pênis de tamanho menor, será que isso significa que vai ter mais pessoas que não vão questionar o fato de muitos homens trans, enfim, usarem dildo, né, por não terem pênis? E será que vai ser um lugar onde os homens trans vão ser melhor acolhidos, por exemplo, sem sofrer esses preconceitos que você mencionou na sua fala, né, que eles relataram? Mas, enfim, a gente estamos começando a pesquisar isso, então nem posso te falar sobre o que meu orientando está achando, porque a pesquisa realmente está só ao iniciozinho. Mas é muito interessante, sim. Obrigada. Vitor Midal perguntou: gostaria de saber se chegou a perceber se existe a mesma relação com a penetração feita por pênis femininos, mulheres trans, travestis ou intersex, com o uso do dildo. Desculpa, fui reler a pergunta aí. Na minha pesquisa sobre o pegging, eu acho que nenhum dos homens disse que tinha ficado com uma travesti ou uma mulher de peito e pau. Desculpa, agora eu não estou lembrando mais a pergunta. Pode dar a pergunta de novo, Ana? Gostaria de saber se chegou a perceber se existe a mesma relação com a penetração feita por pênis femininos com o uso do dildo. Tá. Obrigada. Eu acho que, enfim, eu acabei não vendo isso na minha pesquisa, mas eu acho que existe essa associação ideológica entre a penetração do homem ou o prazer anal masculino e a homossexualidade. Acho que acontece em ambos os casos, né? Seja quando o homem é penetrado por uma mulher usando um dildo, seja quando ele é penetrado por uma mulher que tem pênis, né? E eu acho, e vemos todas essas diversas conexões ideológicas, né? Infelizmente. Enquanto, bom, enfim, existem pessoas que vão simplesmente dizer, tipo, não, ela se identifica como mulher, portanto eu estou ficando como uma mulher e, enfim, continuo, enfim, não, sem dúvidas sobre a minha heterossexualidade. E vão ter pessoas que, por causa dessa associação ideológica entre a penetração e a homossexualidade, vão começar a se duvidar ou até ter reações muito, muito violentas, né? Particularmente no caso das mulheres com pênis. E elas são alvos de
de violência, muitas vezes. Em essa, digamos, uma reação. Eu acho que essa reação transfóbica é muito mais forte, né? Se eu, enquanto mulher cisgênera, proponho usar um dildo com um homem, enfim, ele pode não gostar, ele pode, enfim, me xingar, ele pode tentar performar uma masculinidade hegemônica, mas provavelmente vai parar por aí. Se uma mulher que tem pênis, enfim, se propõe uma penetração, acho que a reação pode acabar sendo muito mais violenta, né, por causa da transfobia na sociedade. Não sei se acabei respondendo muito bem. Acho que perdemos a Ana Beatriz. Ela voltou. Desculpa, eu acabei caindo. Acho que já estamos chegando no final mesmo, já vai dar as 2 horas de qualquer forma. Rafaela Diorce disse: tem uma pergunta do Lucas? Desculpa, gente. Quando eu sumi, não sumiu por aqui também. Vou fazer a pergunta do Lucas e aí depois falo da Rafaela. Boa noite, tem uma pergunta. Em suas pesquisas sobre pegging o uso de dildos, você encontrou relatos de pessoas não binárias que utilizaram os mesmos em relações sexuais? Não, eu não vi nenhum relato de nenhuma pessoa não binária no site. A pesquisa, ela terminou em 2016, então é uma pesquisa mais recente, mas eu acho que ainda não se falava tanto da ideia da identificação não binária, né? Então, agora não estou lembrando se o site disponibilizava essa opção de você colocar só uma pessoa não binária. E tinha pouquíssimas pessoas trans no site também. Alguma pessoa trans ou outra usava. E das poucas pessoas trans que usavam o site, somente uma postou um relato, né? Então, realmente a maior parte das pessoas que usavam o site era homens que se identificavam como héteros mesmo. Homens cisgêneros, no caso. Muito obrigada pela sua apresentação. Ela rendeu muitos pensamentos. Eu travei? Vocês travaram para mim. Desculpa. A internet está um pouco ruim hoje. Mas muito obrigada novamente. E você é mais que bem-vinda, obviamente, para todas as palestras. Sempre será um nome que a gente vai gostar muito de ouvir as opiniões e os comentários. Desculpe todo mundo pela questão de entrada mesmo, foi uma coisa que eu não consegui prever, tinham falado que ia realmente dar para 250 pessoas e não deu, mas aí a partir de amanhã vai ser pelo YouTube mesmo, fazer pelo StreamYard. Muito obrigada pela presença de todos e por hoje é só. Amanhã nós temos a sexualidade e bissexualidade, uma luta conjunta, e o bi como quebra do binário com Nick Nagari. Então, fiquem antenados e a gente vai mandar e-mail para vocês. Boa noite. Quero agradecer também. Muito obrigada pela presença, por todos os comentários positivos no chat e por todas as contribuições também. Eu fico muito feliz de ver essa
que tem uma diversidade de pesquisas sendo feitas sobre questões de bissexualidade. E isso, para mim, é um alento. E espero ler as pesquisas de vocês também. E parabéns de novo a Ana Beatriz e a toda a equipe de organização do evento, que este evento é muito importante. É um evento revolucionário, eu acho, ter um evento somente focado sobre bissexualidade. Muito obrigada. A comissão organizadora sou eu. Não tem mais ninguém. Não tem nenhuma outra equipe, então, bom, parabéns mais ainda. Que é extremamente difícil organizar um evento, particularmente deste tamanho que este evento acabou sendo, né? É um prazer ele ter ficado tão grande, foi muito bom mesmo. Eu consegui atingir a maior parte das pessoas do Brasil, a maior parte das pessoas do Brasil não, mas muitas regiões do Brasil me deixou muito feliz. E obrigada, gente. Eu vou fechar a chamada e a gravação, tudo bem? Obrigada, gente. Boa noite.